Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SDE. É com muito gosto que hoje vos dou as boas-vindas a este webinar muito especial, com um corpo docente e com convidados muito especiais, e quero desde já agradecer ao professor António Alvarenga e ao Gonçalo Gaiolas por se juntarem a nós. Hoje vamos falar um pouco sobre o nosso programa de cenários e exploração estratégica e de como este programa vos pode ajudar a refletir sobre os desafios profissionais que enfrentam e como é que podemos preparar uma estratégia para este futuro que ainda hoje é incerto e mais uma vez passado um ano continuamos com incertezas muito grandes e sem dúvida que o António e o Gonçalo vos vão explicar como é que este processo de cenarização vos pode ajudar a ultrapassar este tipo de desafios. Apenas antes de começarmos, quero dar-vos uma indicação técnica. Por favor, coloquem as vossas questões utilizando a ferramenta de Q&A que podem identificar na barra inferior do vosso ecrã. E agora, sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor António Alvarenga e ao Gonçalo. Muito obrigada. Muito obrigado, Joana. Bom, antes de mais, bem-vindos a todos. Muito obrigado por estes 45 minutos que vão partilhar connosco. Muito obrigado também, obviamente, à Joana, à equipa da Nova e em particular ao nosso sponsor, ao Gonçalo Gaiolas. Eu vou ser muito rápido, tenho 2 slides, tenho 10 minutos e queria em 10 minutos, no fundo, apresentar-vos 2 coisas. Em 5 minutos, porque é que este é um momento muito especial e muito interessante para pensar em cenários e usar cenários, e em 5 minutos mais uma visita guiada ao que podem esperar do programa. Depois passamos para... Vou lançar 1 ou 2 desafios ao Gonçalo para partilhar connosco a experiência que ele teve com o programa e o que é que levou do programa para a sua prática e para a sua forma de liderar, etc. E depois abrimos para Q&A. No fundo é este o nosso objetivo hoje. Vou partilhar aqui o ecrã. Só um segundo. Então, 5 razões pela qual, 5 pensamentos iniciais que eu assumo que pelo menos todos terão uma ideia de partida sobre o que é que são cenários e têm alguma curiosidade no mínimo, e outros saberão muito, já terão experiência de trabalho com cenários nas vossas organizações, mas para termos aqui um ponto de partida comum, 5 ideias muito rápidas. Primeiro, há muitos cenários macroeconómicos, não é? Cenários de crescimento do produto, cenários para a procura. O desafio não é tanto a construção desses cenários macroeconómicos para as grandes variáveis macro, não é? Quer da oferta, quer da procura, mas o desafio a que nos propomos aqui e que quem, digamos, frequentar este curso e quem, digamos, tornar-se proficiente nesta prática, o desafio e o grande desafio que todos temos em mãos é como construir cenários relevantes para os desafios que cada um de nós tem nas suas organizações, ou seja, como adaptar o processo de construção de cenários e as metodologias de cenários, como conhecer esses processos e depois como conseguir adaptá-los ao tempo, aos recursos e ao foco, à área específica que cada um de nós tem em mãos. O segundo ponto é os cenários. Eu sou um pouco, digamos, suspeito, mas trabalho há pelo menos 20 anos nesta área e, claro, o que está a acontecer é que está-se a transformar de uma metodologia mais de nicho, em que muitas pessoas da área da estratégia, do marketing, da inovação usavam e aplicavam, mas apesar de tudo uma ferramenta de nicho para uma ferramenta central para o pensamento estratégico, o plano estratégico, a tomada de decisão e os processos de inovação das organizações. Não é por acaso, é porque na sua essência tem um pressuposto que é o foco nas incertezas, ou seja, como em contextos de incerteza podemos não ficar bloqueados, mas ganhar agilidade. E de facto, digamos, as condições atuais da nossa economia, da sociedade, da tecnologia, etc., se são muito negativas em muitos pontos de vista, do ponto de vista, digamos, do interesse por esta ferramenta, o desenvolvimento foi muito exponencial e tem sido incrível. A terceira pergunta é
a ideia do que é uma boa estratégia, não é? Implícita ou explícita, uma estratégia que pode estar escrita ou pode estar na nossa cabeça. O que é uma boa estratégia, não é? O que é um bom plano? Como é que podemos estar alinhados dentro de uma organização? Como é que podemos ter um sentido comum? Já não é uma hierarquia, já não é tanto eu sei, não é? Eu sei como é que vai ser o futuro, eu mando, mas é uma espécie de consciência coletiva dos grandes desafios, não é? É ser capaz de organizar, desenvolver, organizar, partilhar uma visão de futuro, uma imagem de futuro e estar preparado para outros futuros. A confiança não é passar a ideia que temos um dom premonitório especial, mas sim estar com base em evidência, com base em metodologias, digamos, comprovadas, que já deram bons resultados noutras circunstâncias, construir uma imagem do futuro para o nosso setor, para a nossa área de atividade, etc. E dizer, para este futuro eu estou a preparar-me para lhe responder desta forma, mas estou preparado para outros futuros, estou preparado para outros cenários. E há uma transformação também do papel do líder em termos de alguém que é capaz de, digamos, de coordenar e de este processo mais emergente, mais participado de construção de um caminho coletivo. Claro que o desafio que o curso também é como construir cenários estrategicamente relevantes e pragmaticamente como fazê-lo de forma pragmática, de acordo com os recursos da organização, desde uma startup que se calhar a construção de cenários tem mais a ver com a exploração da disrupção, com a forma como os seus líderes e os seus founders pensam a indústria e articulam um modelo de negócio muito importante para a atração de investimento, etc. Até grandes organizações que o fazem como forma mais de quase de aprendizagem contínua organizacional, uma forma de traduzir a mudança exterior para dentro da organização. E finalmente, peço desculpa, só um segundo. O cenário planning começou como cenário planning e é cada vez mais também um cenário thinking, que é uma forma de organizarmos o nosso pensamento, não é? Uma forma de pensar e de reagir face à incerteza que hoje em dia nos afeta a todos e afeta as nossas organizações. É uma forma de organizarmos o nosso pensamento como uma espécie de permanente what if, que nos dá uma grande confiança no conjunto de decisões-chave que tomamos e também de percepção de quais são essas decisões-chave. O programa. Este é um programa blended, ou seja, é uma novidade. A primeira edição foi uma edição totalmente presencial, aquela que o Gonçalo frequentou. Depois fizemos em junho uma edição completamente online, ficou muito bem, temos um feedback excelente dos participantes, e agora o que resolvemos fazer foi trazer aquilo que achámos de mais interessante e melhor da edição online e juntar-lhe à edição presencial, fazer uma espécie de edição premium, se quisermos, de cenários. Então, o que é que temos nesta edição? Primeiro, uma novidade fazemos um assessment inicial, basicamente são um conjunto de perguntas que os participantes recebem e que têm a ver quer com, digamos, o seu nível de conhecimento sobre a metodologia, a ferramenta, os cenários, etc., quer a forma como este tipo de práticas já são ou não utilizadas na sua organização, de forma a permitir uma adequação de alguns dos pontos que depois vão ser partilhados durante o programa. E depois temos 2 dias presenciais. O primeiro dia, digamos, a parte mais tradicional de conteúdos, mesmo assim, não é muito tradicional. Ou seja, o que existe na parte tradicional é uma primeira parte de partilha ou de conceito-chave ou de metodologia e prática. Ou seja, como o Gonçalo depois poderá partilhar, o curso é, se calhar, 80% prático, 20% metodologia e teoria e conceptualização. E por isso nós chamamos isto de laboratórios no sentido que damos os conceitos fundamentais e vamos aplicá-lo sempre. E tem os vários módulos, o módulo de cenários e perspectiva, depois o segundo módulo de procura, como ir à procura da informação estratégica, que nós chamamos de scanning do ambiente estratégico, laboratório, aplicação. Módulo 3, construção de cenários, ir à procura daquilo que nos pode levar para um lado ou para o outro, da que nós chamamos de certezas cruciais. E depois o primeiro dia tem a primeira, que nós chamamos de Keynote Conversation. Neste caso é uma conversa partilhada entre os participantes
e a Paula Maio Marques e o Manuel Tanger da BTI, a Paula Marques da Nova, em que juntámos áreas que eles estão a trabalhar muito os dois, a Paula mais a antropologia e o futuro, e o Manuel Tanger da BTI mais a tecnologia e o futuro, e juntá-los aos dois e com os participantes do grupo a pensar, com os participantes do curso a pensar o futuro. Depois temos uma outra, digamos, atividade. O primeiro dia é um dia longo que vai até ao jantar, é um dia completamente dedicado aos cenários. Uma outra atividade que é o que nós chamamos um Foresight Campus Safari, não vou entrar em muitos pormenores, mas basicamente fazemos um safari à procura digamos, de manifestações das mudanças que estamos a estudar, e no campus da Nova, e depois um jantar com um convidado, o André Ribeiro de Faria, um dos principais responsáveis pelo marketing da Jerónimo Martins, e que vai ao mesmo tempo durante o jantar partilhar um bocadinho das inovações e da transformação também que o grupo Jerónimo Martins está a passar. O segundo dia temos um início com uma sessão quase da forma como nós articulamos o futuro na nossa cabeça, não é? Como é que nossos cérebros pensam o futuro e como é que o mindfulness se pode ligar à forma como nós pensamos e visualizamos o futuro e a importância disso, com a professora Constança Casquinho. Depois voltamos aos nossos laboratórios, construção das estruturas, das incertezas até à estrutura de cenários. Depois damos uma caminhada de reflexão com a Catarina Holstein. Basicamente dividimos o grupo em subgrupos e cada grupo dá um passeio literal em que vai, ao mesmo tempo que vai passeando, vai refletindo sobre uma questão, um desafio que lhe foi lançado, e depois vem reportar ao coletivo. E passamos depois dos cenários para a estratégia, sob a forma de laboratório, da antecipação à ação. Finalmente, há um módulo mais, digamos, de wrap-up final, alguma da minha experiência de liderança, ação e execução deste tipo de projetos, que é o objetivo final dos participantes, serem capazes de não só participar nestes processos, mas liderá-los e desenhá-los e executá-los no futuro. Só mais uma nota importante. O final deste segundo dia presencial acaba com uma conversa com o Pedro Brito, o Dean para a Formação Executiva da Nova, e o Diogo Almeida, um dos responsáveis pela estratégia e pelos cenários na Galp, sobre duas organizações, a Nova SBE e a Galp, que já há algum tempo usam na prática os cenários para o seu pensamento estratégico e o seu planeamento estratégico. A seguir, acabam os 2 dias presenciais e o curso, de alguma forma, continua, primeiro com cada grupo, nós vamos organizar os participantes em grupos de trabalho e cada grupo vai ter comigo online uma sessão de 2 horas de mentoria para, digamos, acabar o seu trabalho, o trabalho que começou a fazer no dia 1 e desenvolveu no dia 2 e que vai preparar e acabar comigo numa mentoria de 2 horas, e depois temos um encontro de todo o grupo no dia 23 de março, de 2 horas, para as apresentações finais. Ou seja, as apresentações finais dos trabalhos que fizemos, que começámos no dia 1 e continuámos no dia 2, e que depois tivemos uma sessão de mentoria em grupo para os alinhar e reforçar e para tirar dúvidas, etc., serão apresentados num reencontro do grupo no dia online, no dia 23 de março, onde serão feitas as apresentações e a discussão desses projetos. E acaba com uma sessão individual, facultativa para quem quiser, comigo de 30 minutos, pelo menos, flexível, como é óbvio, tenho maior gosto, mas para dizer que basicamente esta sessão, e correu muito bem, foi muito útil, corresponde a uma necessidade que os participantes disseram de eu tentar pelo menos ajudar um pouco a responder à pergunta. Eu tenho este desafio na minha organização, onde é que eu começo? Como é que eu faço isto? Quais são as prioridades? No fundo é passar um bocadinho da formação mais para quase a consultoria e a ajuda a dar o kickstart, o início deste processo nas organizações. É isto, foi muito rápido, mas é para vos dar aqui uma ideia geral do programa. E agora passava ao Gonçalo, que, quer dizer, antes de mais agradecer, não é? Eu estava a dizer ao Gonçalo, para nós é uma enorme honra ter o Gonçalo como sponsor, como uma face visível de alguém que participou no programa e que incorpora esses princípios dos cenários na sua prática. E, quer dizer, eu lançava uma ou duas perguntas ao Gonçalo e depois passava a palavra, mas a ideia fundamental de ter aqui o Gonçalo era partilhar um bocadinho a experiência, de forma é que respondeu ou não às expectativas na primeira edição, não é? Do trabalho com os cenários,
e depois qual foi o que é que o Gonçalo levou dessa experiência, não é? Para as suas funções, para as suas práticas, e era esse o meu desafio ao Gonçalo. Muito obrigado. Obrigado, António, e olá a todos. É um prazer estar aqui também e partilhar esta formação e o resultado desta formação que fiz aqui debaixo da liderança do António. Dizer aqui a toda a gente que eu não sei se... Eu gosto muito de fazer este tipo de lifelong learning e estar constantemente a aprender e a ser desafiado. Se bem me recordo, quando me inscrevi para cenários, foi um bocadinho instintivo. Eu acho que isto deve ser interessante, parece-me que a descrição é boa. Eu não ia com expectativas muito bem definidas do que é que ia encontrar, mas mesmo que fosse, eu dava uma sensação que elas iam ter sido superadas. Eu partilhava aqui com o António, quando estávamos a preparar o webinar, provavelmente esta experiência de um programa parecido, com algumas diferenças que eu estou a achar aqui muito interessantes ao que o António acabou de explicar, foi das minhas melhores experiências formativas da vida. Pela aplicabilidade imediata quase a seguir, não é? Portanto, nós fizemos isto em ao início de 2020 e no final de 2019. Foi um programa muito, muito aplicável. Era um grupo absolutamente incrível de pessoas, de muitos backgrounds, muito rico, com pessoas que pensavam de maneira diferente, muito diverso, muito, muito interessante. E parte também da experiência desta formação foi um bocadinho o que o António partilhou aqui, que é esta ideia de ser um programa que é muito hands-on, ou seja, que tem a teoria necessária para despoltar as conversas, mas que por via da participação do António no hands-on e por via de pôr as pessoas a trabalhar e a discutir tópicos que muitas vezes parecem fáceis de entender, mas depois são difíceis de pôr na prática, acaba por ser uma experiência formativa muito rica e onde muito rapidamente se aprendem conceitos que fazem sentido e que seguem connosco para a vida. Exemplos de identificação de drivers da mudança, estar consciente no mundo, parar para pensar e depois praticar isto em cima de um problema concreto foi muito, muito interessante. Posso dizer, António, acho que também já falámos sobre isto, mas posso dizer que, para mim, a ideia de parar para efetivamente estrategizar e entender os drivers de mudança do mundo, quais é que são relevantes, conseguir criar e fazer storytelling à volta do que é um cenário, trazer isso para dentro da organização, foi absolutamente game-changing no ano que vem a seguir. Nós, se calhar, não lhe chamamos cenários, nós, se calhar, chamamos outras coisas e usamos nomes diferentes, mas os modelos mentais estão lá, a maneira de aproximar o problema está lá, a disciplina de parar para recolher factos, fazer algum research, parar para olhar para o mundo também está lá, e muito disto eu faço traceback para este momento em que tivemos aqueles dias na Nova a fazer este exercício, com um mix muito bom entre o teu profundo conhecimento. Eu fiquei com a sensação que tu te partilhaste, sei lá, 30% do que é o teu conhecimento, não é? Mas foi suficiente para despoltar uma data de conversas interessantes e, efetivamente, uma aprendizagem que nós levámos para os meses a seguir, especialmente no meu trabalho, de certeza, mas pelo que mantenho em contacto com os outros candidatos, tenho a certeza que posso falar por todos, por toda a gente que participou nesse programa. Portanto, parabéns por isso, e estou muito entusiasmado por ver este programa. Acho que constrói em cima das forças do outro, adicionando aqui elementos de coaching muito, muito importantes também. Obrigado, Gonçalo. Eu não sei se, Gonçalo, o que é que achas? Tentamos abrir para algumas perguntas? Ou... Claro que sim, se calhar. Joana, quer tomar aqui a liderança? Sim. Eu convido a todos também que queiram colocar perguntas, mas eu se calhar começava por perguntar ao Gonçalo, ainda que a explicação dada já tenha sido muito, muito boa. Sabemos que o Gonçalo é aqui o VP de produto na OutSystems, e se calhar o que eu começava a perguntar ao Gonçalo foi como é que transmitiu este conhecimento e esta ferramenta que vem do programa às suas equipas, porque às vezes é complicado nós fazermos para nós e depois conseguimos passar para os outros, e ainda mais conseguimos que os outros implementem essas ferramentas não tendo estado diretamente a participar. Portanto, eu se calhar desafiava aqui já o Gonçalo a explicar-nos como é que implementou nas equipas esta nova metodologia. Certo. Não, acho que é uma ótima pergunta, Joana.
uma coisa que o António nos ensinou, não é? Quando nós estávamos no programa, é como é que scenario thinking não tem necessariamente nem que ser um departamento, e a conversa já agora aqui do Diogo da Galp foi espetacular, a keynote dele foi espetacular, lembro-me bem da utilização avançada que eles fazem, mas acho que um erro, se calhar, era tentar dizer, malta, agora para tudo e nós vamos aqui criar um departamento, ou vou-vos ensinar a fazer scenario thinking, e é mais uma coisa que as pessoas têm que perceber e têm que saber fazer, e pode ser um bocadinho assustador na dinâmica do dia-a-dia, especialmente uma organização que se mexe muito rápido, que está no meio a criar disrupção, que ela própria está em disrupção, e portanto eu diria que essa não foi a minha aproximação de certeza. Não foi dizer, olha, vamos partir já para um nível Jedi, como o António diz, de ter aqui um departamento e treinar as pessoas todas. O que nós acabámos por fazer foi pegar em dinâmicas que nós já tínhamos no dia-a-dia da OutSystems e começar a introduzir elementos de scenario thinking que faziam sentido e que enriqueciam muito aquela prática. Posso-vos dizer, por exemplo, quando nós pensamos a nossa visão e estratégia de produto, é imediatamente um cenário onde os componentes de scenario thinking, de perceber quais é que são os drivers, o contexto estratégico que está a acontecer, qual wildcards é que estamos a imaginar, de onde é que vem a disrupção, o que é provável, não é provável, quais é que são os dois que vamos explorar para fazer aqui cenários, dar os nomes aos cenários. É muito fácil levar as pessoas a praticarem isto num nível, na prática, com um contexto que elas conhecem, não é? Portanto, conhecendo o produto, conhecendo o mercado, conhecendo tudo, e de repente, dou por mim, as pessoas estão a fazer scenario thinking sem nunca perceberem que estão a fazer scenario thinking. E isso foi uma das coisas que eu também retirei da aprendizagem do António, é que o scenario thinking, tal como explicado pela escola do António, tem uma beleza que parece muito common sense para quem já vai fazendo, mas dar nomes, estrutura intelectual e modelos mentais de como é que as coisas se fazem, como é que as coisas se vão fazendo, ajuda a sistematizar algumas coisas que nós intuitivamente íamos fazendo e a não fazer erros que às vezes fazíamos, não é? Ou cenários que não fazem sentido, fazer demasiados cenários, investir muito, lembro-me muito, falámos das diferentes escolas de cenarização, e investir demasiado em tentar ter muita certeza no cenário versus a narrativa que ele vai gerar e a probabilidade ou não. Portanto, o António cria uma estrutura de evitar os becos sem saída da cenarização feita sem estrutura, mas depois trazer. Portanto, e foi assim que nós fizemos. O OutSystems foi. Nós temos vindo a cada vez, acho eu, mais sofisticados no nosso pensamento. É uma coisa que investimos muito nas nossas pessoas, e nós fomos trazendo cenarização para aquilo que eram os nossos processos já normais. De repente, o que é que acontece? Um processo que era normal, que é um processo de qual é a minha estratégia há 3 anos de produto, a qualidade do processo, o engagement das pessoas, a narrativa que sai do processo aumenta 10 vezes, melhora 10 vezes. E de repente tem um efeito de dominó depois na capacidade de influenciar a organização, não é? Eu imagino que, andando um bocadinho mais para a frente, nós podemos efetivamente formalizar o conhecimento das pessoas em cenários, e a reação que vamos ter é afinal, isto é coisa que nós até já fazíamos cenários, não sabíamos, mas nós até já fazíamos cenários, que acho que é um outcome perfeito. É, sem dúvida, muito interessante, que às vezes já fazemos determinadas práticas, não sabemos os nomes, não é? Eu lanço agora aqui uma pergunta mais para o professor António Alvarenga, que neste programa são abordados os conceitos de weak signals e wildcards, e qual é a importância destes temas no âmbito do scenario planning? Sim, seria no atual contexto, não falar de wildcards, não é? Disrupções, ou às vezes chamamos também mindquakes, é um nome que eu gosto muito, terremotos da mente, não é? Aquilo que abana connosco. Neste contexto atual seria um pouco estranho, não é? Mas sim, naquela segunda parte, foi muito rápido, mas na parte que nós chamamos Horizon Scanning, não é? O treino do olhar é feito, quando eu digo treino do olhar, é a ideia de agora vamos à procura de informação, não é? O que é feito são dados os conceitos, em Horizon Scanning são 5 ou 6 conceitos, tendências, o que é uma tendência? Tendências pesadas ou mega tendências, sinais fracos, pequenos sinais de grandes mudanças, e wildcards, cisnes negros, disrupções, esses acontecimentos de baixa probabilidade e grande impacto. Pelo menos este, também falamos de elementos pré-determinados, etc. Mas esses dois são muito importantes, quer os sinais fracos, como forma de, digamos, monitorização da mudança, não é? De como captar a mudança o mais cedo possível, que se podem depois converter em tendências ou em novas incertezas.
quer o mapeamento e a percepção dos possíveis impactos de wildcards. E por isso sim, nessa parte do treino, do scanning, da procura e seleção de informação, nós damos imensa importância aos sinais fracos e aos wildcards. Só uma nota sobre os wildcards, o que é relevante é, acima de tudo, treinarmos a descoberta do wildcards. Por exemplo, imaginem, para o Gonçalo, wildcards não que destruam o mundo, não é? Mas wildcards que mudem por completo ou que banem por completo o negócio da OutSystems, não é? É este o desafio estratégico, não é? E isso é um trabalho que eu acho muito engraçado e muito relevante e que agora, quer dizer, agora não fazer, não é? Depois do que todos nós, deste impacto incrível do Covid e do Covid-19, depois deste impacto, não fazer a questão que outros fenómenos da mesma natureza poderão desenvolver-se, o que é que eles poderão significar para nós, pelo menos não se pôr esta questão, é um bocadinho problemático. Muito, muito obrigada. Vou voltar outra vez aqui a bitola para o Gonçalo. Uma pergunta mais focada com aquilo que é o mais desafiante para ti quando vais buscar este tipo de ferramentas para aplicar nas tuas equipas. Ou seja, qual é o grande desafio nesta busca de novas ferramentas para passar às tuas equipas? Muito bem. Eu vou já responder aqui à pergunta da Ana. Obrigado, Joana. Eu queria só adicionar uma coisa que eu acho que é uma observação geral sobre o curso. E tem a ver com esta ideia dos 30% que eu estava a falar do que o António partilha. Eu acho que o António faz um balanço absolutamente incrível de filtrar o ruído, mas depois, de repente, fazer um mergulho dentro de um tópico em que a pessoa percebe, uau, bem, isto é tão profundo e esta pessoa em particular tem tanto domínio sobre este pedaço que está aqui, que de repente dá vontade de ir para casa à noite e realmente estudar o que é que são os weak signals e os black swans. E nós tínhamos muitas vezes situações no curso em que alguém tinha estudado alguma coisa, fazia uma pergunta e o António fazia uma dissertação de 15, 20 minutos que efetivamente expandia os horizontes daquilo que era possível, mas sem nunca cair num erro que eu vejo muitas vezes nestes cursos, que é entra-se no buraco do coelho e estamos a discutir a mesma coisa durante 3 dias e perdemos o big picture da aplicabilidade do que acontece a seguir. Portanto, toda a gente percebeu que eu sou um fã do António como professor, essencialmente por este balanço, que é um balanço muito difícil de fazer para um expert. É muito difícil fazer. Eu tenho muita dificuldade em ver pessoas que sabem, que dominam tanto e sejam uma autoridade, como o António é internacional neste tópico, mas que depois consigam abstrair o que é relevante efetivamente para pessoas que estão no nível de entrada. Pronto, e só queria dar este feedback que eu acho que é muito importante se alguém está a pensar entre o balanço de vou entrar ou não vou entrar, sou um especialista ou não sou um especialista. Eu acho que há um bocadinho para toda a gente. Há muito para quem está a começar. Nós tínhamos pessoas que já tinham feito trabalho de cenários e que tiraram imenso valor do curso à mesma. Portanto, acho que é mesmo um curso bastante broad. Em relação à pergunta mais concreta do que é que me entusiasma mais e desafiante. Pronto, a minha autoimagem em particular, só em relação a mim, eu acredito que sou um beginner em montes de disciplinas. Não sou especialista realmente em nada, mas o que me apaixona verdadeiramente é esta ideia de descobrir novas ferramentas, até mentais, não é? Modelos mentais, para poder fazer melhor sentido do mundo e ter mais progresso no meu trabalho. É relativamente fácil apaixonar-me por uma coisa qualquer. Acho que o grande desafio é esta coisa de não introduzir tantas ferramentas que as pessoas não conseguem aplicá-las. Acho que é muito, muito difícil encontrar. Eu tenho tendência, e durante muitos anos, quando era mais novo, talvez menos experiente, tinha um loop muito pequeno entre descobrir uma ferramenta, vou partilhar com a equipa, e percebi que aquilo era absolutamente disruptivo para as pessoas, e portanto hoje passo algum tempo a tentar ligar o mapa do mundo das coisas como o cenário e outras ferramentas que vão descobrindo, e a pouco vou introduzindo na equipa, vou introduzindo nas equipas e nos meus peers e à volta, o bichinho. Hoje em dia acredito que se acredito que há uma ferramenta que é importante ir até ao fim, temos que fazer este caminho que fizemos com os cenários. Tem que ter uma praticalidade agarrada ao trabalho que as pessoas estão a fazer e depois uma estratégia de longo prazo para treinar as pessoas efetivamente quando fizer sentido.
Mas o desafiante hoje em dia, acho que é conseguir não trazer mais ferramentas do que as pessoas têm capacidade para efetivamente absorver e aplicar no seu dia-a-dia, porque não é só ruído. Obrigada. António, não sei se aconteceu contigo, eu perdi a Joana. Sim, acho que perdeu a Joana, eu vou tentar se calhar substituí-la. Há aqui uma pergunta, acho que é para mim. Eu não sei, muito obrigado, Carlos, pela pergunta. A pergunta eu vou lê-la, não é? Tem a ver com as diferenças entre este programa e do planeamento estratégico, não é? E quais são as principais diferenças entre estes programas? Quer dizer, é mais uma questão de ponto de partida, não é? Eu não estou em condições também de falar, eu não estou diretamente ligado ao programa de planeamento estratégico, isso é uma diferença à partida, não é? Não conheço e é um excelente programa. Este programa, digamos, parte dos cenários e da construção de cenários, integrando com as outras ferramentas de pensamento estratégico, mas não só, também de inovação, design thinking, etc., integrando, mas o seu foco tem a ver com uma experiência intensa no artesanato, no craft da construção de cenários, que é uma experiência de facto, ou seja, cada grupo define um foco, horizonte temporal, e está durante todo o processo a construir cenários e a ligar esses cenários à tomada de decisão estratégica, às opções estratégicas e a um conjunto de ferramentas mais tradicionais da estratégia. Por isso eu diria que a diferença entre este curso e um curso de planeamento estratégico é um curso de planeamento estratégico. Digamos, será um curso que dá o mesmo ênfase a todos digamos, as componentes do processo integrado de planeamento estratégico, seja monitorização, seja tomada de decisão, seja geração de opções, etc, etc, etc. O curso de cenários centra-se na construção de cenários, propõe essa experiência, promove essa experiência, integrando-a sempre, digamos, de forma prática e ligando-a às outras áreas dentro de um processo tradicional de uma organização. Mas é mais esse ponto de partida e o tempo que nós estamos e a experiência mais intensa na área dos cenários. Eu diria que é esta... sem obviamente eu conhecer ao detalhe, como conheço este curso, o curso de planeamento estratégico. Ok, não sei se há mais alguma pergunta. Perdemos a Joana, mas estamos cá nós, Gonçalo. Não sei se querem colocar mais alguma pergunta, ainda temos 8 minutos pelo menos, aproveitar. Gonçalo, se não houver mais nenhuma pergunta, faço-te perguntas. Tenho muitas para te fazer. Claro, agradeço-te imenso também as tuas palavras. Quer dizer, para mim é relativamente fácil, eu sou um bocadinho, digamos, é como o Obelix, não é? Caí num caldeirão de cenários há muitos anos. Exato. E agora o efeito da pressão tem efeitos permanentes em mim, não me custa muito. É algo que eu faço muito naturalmente, por isso as tuas palavras eu fico muito agradecido, não sei se são justas ou não, mas agradeço-te imenso. E para mim é extraordinário ver, e é muito, obviamente, fico muito feliz por ver a forma, porque é mesmo essa a lição, ou seja, se há alguma lição, que é o grande desafio é, ok, perceber as melhores práticas, mas fazer sempre a ligação entre estas melhores práticas e a cultura organizacional e as práticas organizacionais e o momento temporal, não é? Em que momento é que mobilizamos, é como uma espécie de arte marcial, não é? Qual é o momento em que nós mobilizamos este conhecimento, esta literacia, estas ferramentas para responder digamos, a desafios que temos em mãos. E é isso, e isso está eu posso ajudar, mas estará, digamos, é dentro de cada um que tem esse timing. A criação daquele momento final individual é muito tentar dar uma resposta a isso. Eu tentar ajudar um bocadinho
a fazer esta ligação entre a experiência de construção de cenários, ligação à estratégia, etc., e os desafios específicos, não é? E aí eu acho que posso ajudar, porque como tenho alguma experiência de aplicação na prática, quando é que corre bem, quando é que corre menos bem, como fazer que corre bem, como as organizações são muito diferentes, os contextos são muito diferentes. Gonçalo, consegues distinguir alguns benefícios que tenhas retirado, alguns assim no imediato, como te sentiste logo a seguir ao curso, e outros mais longo prazo, assim muito sinteticamente? Achas que, quer dizer, consegues distinguir estes dois momentos no tempo, ou seja, logo a seguir ao curso, ao programa, o que é que foi assim, o que é que te terá mudado ou terá transformado logo, e algo que só com o tempo é que se revelou, ou esta pergunta não faz sentido? Faz, António, completamente. Olha, eu acho que é uma coisa que um bocadinho, se bem me lembro, se bem estou lembrado, no nosso eu tive sorte porque uma das perguntas, o nosso desafio que nós usámos era um desafio muito à volta da automação. E a automação é um tópico que na minha indústria é absolutamente fundamental. Eu posso ter tido alguma coisa a ver com ter pedido que a automação fosse o desafio. Acho que as pessoas votaram e portanto, eu tive um benefício imediato que foi as trends que nós parávamos, as perspectivas do grupo, como é que as pessoas pensavam no mundo, quais eram os weak signals que eles viam, quais é que eram as trends inevitáveis que estavam a acontecer. Para mim foi imediatamente óbvio e imediatamente útil. Mas eu acho que esse talvez tenha sido contextual também ao desafio que nós escolhemos e como é que depois beneficiei do grupo. Acho que o principal desafio que eu tive imediatamente foi começar a parar a perceber que se não parar para metodologicamente observar o que está a acontecer no mundo, o mundo vai acontecer à mesma, eu é que não vou estar preparado. E acho que as organizações, a OutSystems provavelmente não é uma exceção, as organizações têm muita tendência de se fecharem sobre si mesmas, porque há muitos problemas e as coisas aparecem dentro de casa. E, portanto, também uma coisa que apareceu imediatamente como resultado deste curso é uma orientação externa muito maior ao que está a acontecer no mundo e que pode ser relevante para nós. Eu diria que isso foi uma mudança tectónica, quase, na forma como eu próprio aproximava ao mundo, e por via de também ter um papel de liderança, o incentivo que isso dá para as outras pessoas que trabalham, não é? Connosco e comigo. Pronto. Eu acho que esse foi um dos exercícios. Foi uma vantagem imediata. No longo prazo, acho que foi esta disciplina, não só de estar consciente, mas também de fazer este ciclo todo da criação de cenários. E depois uma coisa que tu enfatizavas muito, que é se o cenário ficar na gaveta, em que toda a gente ficou aqui uma semana impecável, fizemos o exercício, mas o resultado do cenário, se aquilo não for input para mais trabalho a seguir, não funciona. E, portanto, o tema da comunicação, o tema de conseguir trazer o cenário para cima da mesa e criar, eu lembro-me na Galp, não é? Eles criavam nomes à volta dos cenários, aquilo entrava dentro do léxico da organização, foi uma coisa que eu também trouxe no longo prazo, foi esta, depois, capacidade de comunicação estratégica, utilizando cenários como uma ferramenta que melhora o entendimento e a comunicação. Eu acho que essa demorou mais tempo, mas aparece e cada vez mais aparece no nosso planeamento competitivo, no nosso planeamento estratégico de longo prazo. E, portanto, eu diria que foram grandes benefícios. Acho que isto, muito sumarizado, fez-me claramente um líder mais atento ao que se passa no mundo e mais consciente que tem que parar temos que parar para estudar, para pôr pensamento sério no que está ali a acontecer e não ser consumidos pelos problemas do dia a dia. Obrigada, Gonçalo. Volto aqui ao meu papel de moderadora. Peço imensa desculpa. Como perceberam, tive um problema de internet. Ainda não nos livrámos deste tipo de acontecimentos. Temos aqui mais duas perguntas. Vamos tentar respondê-las antes de irmos embora. Eu vou começar por uma mais prática. Qual é o output deste exercício de exploração estratégica e onde é que termina o exercício? Ou seja, onde é que terminamos e quem é que o vai construir? Ok, eu estou com uma dúvida relativamente a essa pergunta, mas se cá respondo da primeira forma e depois o António que fez a pergunta poderá dizer se não era esta a perspectiva. Eu vou responder do ponto de vista do curso, ou seja, o exercício que é feito no curso, onde é que ele começa e onde é que ele acaba.
Posso responder à outra, que é onde é que começa este exercício numa organização, não é? Sem ser no curso. Numa organização pode começar em qualquer sítio, não é? Uma organização não começa do nada, isso é muito importante, não há ninguém agora vamos fazer cenários, não acontece, não é? Na organização pode começar, a organização já tem práticas, todas mesmo de pensamento sobre o futuro, seja na área do marketing, seja na área da estratégia, da inovação, etc. E por isso uma organização, digamos, esta forma, estas ferramentas podem ser incluídas em qualquer momento. Podemos ir à forma como fazemos marketing ou como fazemos pensamento estratégico, usamento de produto, e incutir-lhe e transformá-la, começar a fazer pequenas experiências, digamos, ligadas ao foresight e aos cenários. Claro que se tivermos mais recursos, podemos experimentar numa área específica de negócio, começar, por exemplo, a fazer um ciclo completo de cenários, desde a definição do problema, foco, horizonte temporal, procura, estruturação de informação, construção de futuros contrastados, relevantes e desafiantes, que são os cenários, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de comunicação, de narrativa, e depois dos cenários para a concepção estratégica. Basicamente, como é que, depois de nós próprios termos construído esses futuros, o que é que cada um deles traz em termos de desafio estratégico. No curso é mais ou menos isto que fazemos, ou seja, vamos desde, na prática, quer dizer, com conceptualização e depois com aplicação, desde a definição do foco e horizonte temporal, que é, digamos, negociado entre os participantes, entre os grupos. Tanto podemos ter um foco que todo o grupo diz, é isto que queremos trabalhar todos, como, por exemplo, a automação, ou a transformação do mercado de trabalho, ou o que for, ou cada grupo pode ter um foco específico. Um grupo pode trabalhar o turismo, outro grupo pode trabalhar a área da energia, etc. Isso é, digamos, negociado no primeiro dia, e com algumas propostas minhas, pelo grupo. Depois, todo o ciclo é, ao mesmo tempo, conceptualizado, são apresentados casos e experimentado. Foco horizonte temporal no início, depois scanning, procura de informação, tendências pesadas, sinais fracos, wildcards, um trabalho aprofundado ao nível das incertezas, o que é que nos pode levar para um lado ou para o outro, e depois a construção de cenários, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista das narrativas, que são apresentados na tal sessão online. Dos cenários, muito importante também que construção de cenários, e não acaba aí, depois há uma experiência prática também, de ligação à estratégia, com ferramentas tradicionais e conhecidas, desde o Business Model Canvas, sei lá, uma identificação de oportunidades em meia, implicações e opções, ou seja, um conjunto de ferramentas da estratégia que nós, no fundo, eu explico e partilho imensas, e depois aplicamos 2 ou 3 da forma como se vai, não é? Da abertura dos cenários para o fecho da tomada de decisão e da estratégia. E isto é experimentado no curso. Hands-on, como o Gonçalo disse. Outra coisa importante e eu também apresento outras, ou seja, as pessoas saem do curso com uma noção de que há outras formas. Nós aplicamos uma escola, que é a escola lógico-intuitiva, que vem desde a Shell, e a escola mais business-oriented, se quisermos, mas é essa que aplicamos, mas eu apresento outras escolas de construção de cenários, outras formas de o fazer, e também outras metodologias que permitem atingir diferentes objetivos, como o backcasting, ou como a construção de forma mais original e mais inclusiva da incerteza de um cenário de referência, etc. Espero ter ajudado e não complicado. Muito obrigada, professor. Eu vou, se calhar, terminar aqui com uma pergunta que acho extremamente interessante que nos colocaram, porque nos coloca a dualidade desta incerteza e deste contexto que vivemos hoje, que é, e essa pergunta é para ambos. Consideram que preparar as empresas para estas novas crises poderá diminuir a inovação devido ao risco associado? Gonçalo, eu começo, depois tu acabas, pode ser? Concordas? Essa pergunta é maravilhosa, não é? Esta ideia de gerir em paradoxo. Mas reparem, uma das coisas dos cenários que é uma espécie de suspensão do julgamento. Um dos desafios é nós olharmos para a mudança. Claro que nós também estamos lá dentro, não é? Eu também estou... nós também vivemos as crises, também sofremos. Mas esta ideia de ser capaz de olhar, digamos, não é de separar, mas de explorar o possível, de perceber que explorar o que pode acontecer é muito diferente de organizarmos o desejo, aquilo que queremos que aconteça. E o que os cenários apelam não é por nós, em laboratório,
pensarmos e descrevermos algo possível, que isso vai acontecer, seja esse possível bom ou mau, porque bom ou mau depende do ponto de vista sempre, mesmo nas tragédias, do ponto de vista societal, há sempre, mal ou bem, oportunidades, como se pode ver, económicas, oportunidades de transformação, oportunidades de resposta. Por isso, o que os cenários fazem, o cenário thinking é muito isso, é desafiar as pessoas, os grupos, as organizações, a explorar, independentemente dos seus medos, dos seus receios, olharem para o futuro e ativar esta característica humana fabulosa que nós temos de organizar e de pensar e de descrever o que pode acontecer de forma e construir diferentes cenários e depois, situando-nos aí dentro, como é que nós podemos definir modelos de negócio, definir estratégias, como se fossem simuladores. Por isso eu acho que não, ou seja, eu acho que a ideia de considerarmos novas crises, novas disrupções, não significa que não possamos manter uma convicção de longo prazo de um caminho para o nosso, otimista até, para a nossa indústria e para o nosso coletivo. Antes, pelo contrário, é dizer assim, nós acreditamos neste futuro, é para ele que nos estamos a preparar, é ele o coração da nossa visão, mas estamos preparados para outras disrupções. Isso só fortalece a visão central, na minha opinião. Gonçalo? A única coisa que eu adicionava, se calhar sendo um bocado mais curto do que o António, é que eu vejo exatamente o contrário do que a pergunta implica. Ou seja, nós sistematizarmos o que é que acreditamos que vai acontecer no mundo, mas também explorarmos cenários e comunicarmos essas perspectivas do futuro, muitas vezes retiram medos e retiram coisas que estão debaixo da superfície de como as pessoas estão a operar, por via de, eu não faço porque acho que... Mas se aquilo que estiver out in the open, toda a gente tiver falado, e for um risco ou uma oportunidade que é entendida, de repente cria-se clareza e podes criar muito mais inovação disruptiva, porque nós exploramos o mundo, em vez de aparecer com um conjunto de forças que não são bem visíveis e um conjunto de medos que não são bem visíveis. Portanto, em organizações rápidas, tudo o que seja criar clareza sobre o mundo, como o António estava a dizer, para mim melhora muito a nossa capacidade de construir em cima essa inovação. Portanto, acho que é exatamente o contrário, na realidade. A minha experiência diz-me que é exatamente o contrário. Aumenta a inovação. Boa. Obrigada, Gonçalo. Obrigada, António. Mais uma vez agradeço o vosso tempo dispensado aqui hoje. Espero que tenha sido do agrado de todos e que vos tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Quero relembrar que este webinar foi gravado e será disponibilizado no nosso canal de YouTube. Qualquer dúvida também foi aqui disponibilizado as informações sobre o programa e esperamos contar convosco, se não neste programa, mas também nesta jornada contínua de aprendizagem em que a Nova quer, como é óbvio, estar junto de vós. Mais uma vez, muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado.